Olá, boa tarde. Doutora Tamires já entrou. Deixa eu convidá-la. Enquanto a doutora Tamires entra, eu vou fazer a minha apresentação. Olá, doutora Tamires, boa tarde. Oi, boa tarde, consegue me ouvir bem? Sim, perfeito. Bom, eu vou fazer Vamos começar esta live falando sobre violência doméstica contra a mulher na pandemia. Eu vou fazer a apresentação, tá? Eu sou a doutora Aline Roque, sou membro da comissão OAB Vai à Escola da 24ª subseção de Nilópolis. Minha presidente, doutora Angélica, já está aí na live acompanhando a gente. Sou advogada e sou pós-graduanda em Direito Público e Privado pela Escola de Magistratura do Rio. Vamos agora à apresentação da doutora Tamires Nazário. Quero agradecer a participação da senhora, a disponibilidade. É uma honra tê-la conosco nesta tarde. A doutora Tamires Nazário também é advogada. Ela é pós-graduada em Gestão Pública Municipal. Ela é presidente da Comissão OAB Vai à Escola, da subseção de Araranguá, Santa Catarina. Ela é membro da Comissão Estadual de Combate à Violência Doméstica e membro também da Comissão de Direito Militar. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Boa tarde, doutora Aline. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde. Vamos lá. Vamos, então, bater um papo sobre essa questão que, infelizmente, é algo que é existente na nossa população, no universo em si, né? Vamos conversar sobre... Vamos começar... A senhora quer fazer uma introdução? Quer falar sobre a lei? Já posso começar? Então, eu acho que a gente podia, então, vamos começar falando um pouquinho da lei, assim, já da definição, né? Sim, pode. A lei é 11.340, né, de 2006, e ela fala sobre... patrimonial à vítima, né? Esses 5 tipos ali a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas é basicamente isso então, né? Qualquer lesão, ação ou omissão que vai resultar, né, nessa lesão, na morte ali da vítima, nesse sofrimento. Sim. A internet da senhora deu uma travada para mim. Foi só para mim, gente? Ou foi para todo mundo? Não sei, a minha travou aqui, a tua também. Então, não sei. Mas agora tá normal. Eu tô assistindo normal. Agora tá normal? Tá normal. Uhum. Agora tá. Então, vamos continuar. O que a senhora pode falar em relação à vítima, às vítimas e os agressores? Desculpa, travou aqui o teu, pode repetir? Sim. O que a senhora pode nos dar de informação sobre as vítimas e sobre os agressores? Ah, sim. Então, a vítima, ela fala que pode ser... Na verdade, ela é uma lei voltada para a proteção da mulher, né? Então, obviamente, a vítima, ela é uma mulher. Nos casos também de transexual, essa lei protege também. Por quê? Porque são pessoas que se sintam como o gênero feminino, né? E o agressor, ele pode ser homem, mas ele também pode ser mulher, né? Porque ele pode ser o companheiro da vítima, né? Um ex-companheiro, e também algum parente, né? Nesse caso, pode ser mulher também, homem ou mulher. Entendi. A doutora Angélica fez uma pergunta. Essa lei é conhecida por alguma particularidade? Pelo caso Maria da Penha, né? Exatamente. Maria da Penha, né? É uma história real, é uma mulher que sofreu violência doméstica durante 26 anos pelo seu ex-companheiro, né, na época ele era o esposo dela, e ela sofreu 2 tentativas de homicídio, então cansada de denunciar e o processo muito demorado, ele, né, foi para julgamento, mas fez recurso, não era punido, né, de uma forma eficaz,
A Maria da Penha, então, denunciou o seu caso, né? A OEA, né, que é um órgão dos estados internacionais e tudo mais, e então, como uma forma de punição para o Brasil, determinou que o país criasse uma lei de proteção à mulher. E o Brasil achou, então, como uma forma de indenizá-la, né, dar o nome da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, então, a essa lei, a Lei 11.340 de 2006. Muito bom. Vamos à próxima pergunta. Mas alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, que a gente vai fazendo aos poucos. As formas de violência doméstica? Então, são 5 tipos, né, que a gente acabou citando ali do artigo 5º, e fala violência moral, que seriam aqueles 3 crimezinhos, né, conhecidos, 138 a 140 ali do Código Penal, que ele vai falar da calúnia, da injúria e da difamação, né? Então, a calúnia seria imputar um crime falso a alguém, a injúria são os xingamentos, né, propriamente ditos, e a difamação, que seria, a gente utiliza o termo divulgação de boatos, né? Então, falar mal, falar inverdades ali sobre aquela pessoa. A violência física, então, é tudo que deixa lesão, né? Empurrar, chutar, bater, né? Então, são marcas que vai deixar no corpo da vítima. A violência sexual pode ser, por exemplo, fazer com que a vítima tenha uma relação, né, sexual e ela não queira. Também fazer com que ela tenha uma gravidez indesejada ou um aborto indesejado, também vai cair na violência sexual. A violência psicológica, normalmente a vítima ela acaba não percebendo que está sofrendo, porque são os insultos, né, o isolamento, o agressor faz com que ela se isole da família, dos amigos, são as ameaças também, perseguir a vítima também é uma forma de violência psicológica. E a patrimonial e a econômica é o 5º tipo, né? Pode ser conhecido como a deteriorar bens da vítima, né? Ocultar, não deixar ela ter acesso a documentos dela também. Então, isso tudo é violência, né, patrimonial e econômica. E também é destruir, né, bens dela, como celular, privar ela, né, de ter o acesso ao celular, destruir. A doutora Angélica, ela tem uma pergunta junto com a doutora Cristiane. A lei se aplica para todos os tipos de violência contra a mulher ou somente no âmbito familiar? Então, a lei, ela se aplica no âmbito familiar e também no âmbito em que a vítima tem uma relação íntima de afeto com aquele agressor, né? Então, é o meu entendimento. Posso estar, né? Pode haver divergências, mas o meu entendimento é esse. Não, tá certo. A lei ela é aplicada somente no âmbito familiar ou doméstico. Já vi julgados em que na delegacia foi pela Lei Maria da Penha e quando chegou no juiz disse que não se aplicaria a Lei Maria da Penha. Ficaria só... Normalmente é aquele 129, né? Aquele de lesão corporal. E aí incidia o 129, mas não com as especificidades, as peculiaridades, né, da Lei Maria da Penha. Então, fica só mesmo no âmbito familiar. Vamos lá. Qual é o passo a passo da... Tá, doutora Cristiane perguntou de novo, refazendo a pergunta. A lei é aplicada apenas para a mulher? Sim, doutora Cristiane. A doutora Tamires já tinha comentado no começo, falando sobre os gêneros. Ah, não, perdão. É mulheres transexuais. Tá? Isso, exatamente. A mulher e aos transexuais também. Porque o que importa é o sentimento de mulher, não é isso, doutora? Isso, exatamente. E também a questão da violência doméstica, ela é um tema interessante porque normalmente ela inicia com a violência psicológica, né? A vítima ela não percebe que ela está sofrendo aquela violência e também ela acontece através de um ciclo, né? Tem o ciclo da violência, porque ela começa então com essa violência emocional, vai para os xingamentos, né? Até o ponto de que há aquela explosão de raiva do agressor, ele acaba agredindo ela fisicamente, né? Então aí, o que acontece? Ele se arrepende, pede perdão, né? E diz que vai mudar, faz promessas e tudo mais. Isso até se modifica por algum tempo. O problema é que essa violência volta a ocorrer, né? Então, por isso que a gente fala que é o ciclo da violência. Entendi.
E qual seria o passo a passo da vítima de violência? Sofreu a agressão, seja ela patrimonial, moral, física, sexual, sofreu a agressão em si, foi vítima da violência. Qual é o passo a passo para a vítima para ela poder ter êxito aí nesse término de violência? Então, o primeiro passo é fazer a denúncia, né? Seja através do Ligue 180, seja através de uma delegacia civil especializada ou numa delegacia central de polícia, né? Ela tem que fazer essa denúncia, ainda através do 190 da Polícia Militar, né? Chama a polícia ali no local. O primeiro passo, então, é fazer a denúncia. Vai ser, se ela for numa delegacia de polícia civil, vai ser emitido um laudo do IML para ela fazer o exame de corpo de delito, se houver lesões, né, dessa agressão. Vai haver o inquérito policial, todo para investigar. E o que acontece? Quando a vítima registra uma denúncia, lá na delegacia de polícia, podem ser requeridas medidas protetivas de urgência, né? Seja para o afastamento do lar do agressor, né? Proibição dele de entrar em contato com a vítima, com seus familiares, suspende o direito de visita aos filhos, né? Hoje em dia a própria lei já permite a decretação do divórcio, de forma liminar mesmo, já vi julgados nesse sentido. Também tem casas de apoio, né, que a vítima pode ir, casas de passagem, né, aqui em Araranguá é um dos projetos, né, para ser implantado futuramente, muito se fala sobre isso aqui. Algumas cidades já têm, como Florianópolis eu sei que tem, Criciúma, aqui em Santa Catarina, né, aí no seu estado eu não sei como é que isso funciona exatamente, mas hoje em dia já tem praticamente todo um aparato, né, para estar recebendo essas vítimas, dar proteção e fazer com que cesse essa violência, mas também é um dos passos mais importantes, acredito que primordial, ela querer que cessem essas agressões, né? Muitas mulheres acabam se submetendo àquelas relações, seja porque dependem financeiramente, né, do agressor, por vergonha, por medo da família, dos amigos, enfim. Então, elas acabam se submetendo àquilo, só que chega um momento em que elas têm que dar um basta naquilo, né? Dar um basta na violência e dizer que não querem mais aquilo, romper e tentar, né, findar isso. A doutora Cristiane está perguntando se a vítima se arrepender, ela pode retirar a denúncia? Então, o meu entendimento é que não, tá? Já vi alguns casos um pouco antes, assim, teve algumas mudanças na lei, tá? Salvo engano, a partir de 2018, ali, um julgado da STF, e não permitiu mais, acho que até uma súmula, né, nesse sentido, e não permite mais a retirada da queixa. Então, o processo, ele só vai para frente. Ok. Temos o feminicídio, não é isso? Que é uma das formas, né? Vamos completar aí 5 anos. O que a senhora tem a dizer sobre o feminicídio? Que também é uma forma de violência contra a mulher no âmbito familiar em relação ao homicídio, só que contra o gênero feminino. Exatamente. O feminicídio, ele é um termo, né, utilizado para o crime contra a mulher em razão do seu gênero, né, feminino, ou dentro de um contexto de violência doméstica. Então, se é, né, uma conjugalidade do casal, ele, né, vai lá e comete o crime contra a mulher, é feminicídio, né? Tem um diferencial, por quê? Porque esse crime, a pena para o feminicídio, ela vai de 12 a 30 anos, né? Então, ela é o quê? Um aumento de pena no crime de homicídio simples. Sim. Como estão os dados estatísticos aí do que a senhora tem para trazer para a gente? Então, em janeiro de 2020, aqui em Santa Catarina, foram 1.822 pedidos. Desses 1.800, 177 foram concedidos, né, de fato. 1.359 novos processos abertos por violência doméstica. São 4.200 em andamento, né, esses dados são de janeiro, né, só frisando ali. E 26 processos haviam sido abertos por feminicídio aqui em Santa Catarina e haviam 65 em andamento. A doutora Angélica fez uma pergunta. É uma ação penal que depende da representação da vítima ou de representação de qualquer pessoa? Não, na verdade, o crime, né, esse especificamente da violência contra a mulher, quando tem uma denúncia, seja através da própria vítima ou de algum, né, terceiro, algum vizinho, familiar,
vai a polícia militar pode ir ao local, né, apurar ali o que aconteceu, lavrar o boletim de ocorrência, ou até mesmo a delegacia, né, ligar para o 180, fazer uma denúncia ainda que é anônima, e isso é instaurado um procedimento, vai para o Ministério Público, né, e não depende da representação da vítima para ter esse processo, não. A ação penal é pública, né? Titular é o MP. Vamos lá. Dos do Rio de Janeiro. Vamos para a nossa quarta pergunta. Quais são as políticas públicas que a senhora tem conhecimento que o governo vem adotando? As campanhas, estamos aí com a campanha do Sinal Vermelho, que vamos fazer ao final da live. Quais são as políticas públicas implementadas pelo governo? Certo, então, assim, com o advento, né, dessa pandemia pelo novo coronavírus, muitos estados, e pelo que eu dei uma pesquisada ali, Rio de Janeiro, né, o estado da senhora foi um dos que possibilitou, através do site da Polícia Civil aí do seu estado, o registro de boletim de ocorrência por meio online, né, através do site. Aqui em Santa Catarina isso já tinha, certo? Então, muitos estados estão fazendo isso. Políticas públicas, aqui em Santa Catarina são diversas, e acredito que no seu estado algumas muito parecidas, né? Como, por exemplo, da Polícia Civil por Elas, né? Que são campanhas da própria Polícia Civil para combater a violência doméstica. Da Polícia Militar também, aqui em Santa Catarina, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, né? Que fiscaliza as medidas protetivas, né? Tem o OAB por Elas, a própria OAB, ela presta um serviço jurídico gratuito para as vítimas de violência doméstica. Tem também uma campanha do Ligue 180, que está sendo bastante divulgada, né, principalmente agora na pandemia. E eu vi que alguns países, como por exemplo a França, ela locou um hotel para que sirva de uma casa de acolhimento para essas vítimas. Eu achei a iniciativa muito bacana. E o Brasil fez o quê, então? Está criando plataformas digitais, né? Está disponibilizando aos estados, está requerendo que os estados, então, façam isso para possibilitar o acesso, né, a essas vítimas que tenham acesso a uma efetiva denúncia, que possam efetivar. A doutora Angélica disse que aqui no Rio nós também temos essas políticas por elas, né? Uhum. Isso é bem legal. O governo tem que se manifestar também, né? Tem que também prover recursos para a gente poder combater esse tipo de violência. E o que a senhora tem para nos contar em relação a alguma história de algum caso que a senhora tenha atuado? Certo, então, um dos casos até que eu havia, né, comentado é que anteriormente, né, no privado ali, um que aconteceu comigo, tá, é que foi concedida uma medida protetiva de urgência, aí o agressor descumpriu, né, então ele foi preso em flagrante, a vítima denunciou, ele foi preso em flagrante, ficou 3 meses preso, fomos para a audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, a vítima reafirmou todo o seu depoimento, dizendo que ele tinha realmente descumprido, né, as medidas ali, pediu a renovação dessas medidas, pediu novas medidas ali, a juíza concedeu, e o acusado ele foi então liberado, né, na audiência de instrução, porque o tempo da prisão já havia praticamente 3 meses, então já não fazia mais sentido a prisão preventiva dele. E o que aconteceu? No dia seguinte, então, a família me ligou desesperada porque ela tinha procurado ele para reatar o relacionamento. Então, assim, a gente foi descobrir, né, no fim, a verdade ali da história era que no primeiro momento ele não havia descumprido medida, eles já haviam reatado o relacionamento, só que ele tinha voltado a ser agressivo, né, com ela. Então, ela se utilizou do descumprimento de medida para que ele fosse preso em flagrante, né. Então, é uma coisa para a gente pensar que não basta só o papel do juiz, o documento ali para as medidas serem cumpridas. As partes têm que cumprir também, porque senão ela não vai conseguir ser eficaz, né. Esse foi um dos casos assim que aconteceu comigo, me chamou bastante atenção, né, para reflexão. E justamente as medidas protetivas, elas eu vejo como uma forma de afastamento do casal para que eles reflitam sobre aquela situação. Por ordem judicial, mas é uma imposição do juiz para que possa haver essa reflexão, né, do casal. E também um caso que aconteceu em Santa Catarina, que passou, né, Brasil afora, nos noticiários,
foi o caso de uma advogada, né, Lucimara Stasiak, de 30 anos, ali de Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, que ela foi morta a facadas pelo seu ex-companheiro, né, ele também era advogado aqui em Santa Catarina, eles, né, residiam juntos, então ele matou ela através de 14 facadas e ele manteve o corpo dentro do apartamento durante 6 dias, então isso chamou muita atenção, né, e o que ele fazia? Ele mantinha o corpo com produtos de limpeza, né, com gelo, para justamente tentar disfarçar o odor, né, daquele cheiro que saía. Nossa. Como a mente do ser humano é capaz de surpreender a gente, né? Exatamente. Então, para a gente poder tentar entender o que leva, né, o ser humano a cometer um crime como esse, e manter o corpo, né? Então, a que ponto que está o psicológico dessa pessoa para fazer isso? Todo um plano arquitetado para poder cometer esse crime. É lamentável essa situação. Muito triste saber que existem pessoas que são vítimas. Infelizmente, a gente tem que, como fazer a nossa parte, né? Denunciar, sim. Existe uma frase de alguma campanha que diz que briga de marido e mulher se mete mulher, sim. Porque quando a gente está denunciando, eu sei que a ligação ela é anônima, a denúncia é anônima, é garantida no anonimato. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque é surreal ouvir uma história dessa de feminicídio em uma vida, menos uma vida. Doutora, vamos lá. E o que a senhora tem a nos dizer sobre os grupos reflexivos? Porque eu sei que quando o juiz ele vai lá fazer a sentença, né? Quando ele sentencia, existe também essa medida adotada, imposta pelo juiz, em colocar esses homens também em grupos reflexivos. E como que funciona esses grupos? Que a senhora tem a nos dar de informação? Certo, então aqui em Araranguá, na minha cidade, a gente ainda não tem, né? Mas na capital aqui do estado de Santa Catarina, Floripa, já tem esse grupo. Ele é através do TJST e é justamente trabalhar, né? Essas questões de gênero, né? Com os agressores, tratar a questão da masculinidade, né? Então, tudo isso para tentar tratar, de certa forma, essa violência que já vem através pré-cultural, né? São questões culturais, já desde pequeno, que foram criadas, né, com eles, cresceram com aquilo ali. Então, é para justamente trabalhar, né, essas questões. A senhora já viu algum caso em que esses grupos reflexivos deu certo? Conhece de perto algum? Não conheço, porque aqui em Araranguá a gente não tem, né? Só lá na capital, que fica um pouco distante daqui, então eu não tenho esse conhecimento. Então, vamos lá. A senhora já contou. Bom, conversamos bastante. Tem algo a mais que a senhora queira dizer? Alguma sugestão, alguma reflexão? Então, eu acho que a gente, para finalizar, né, acho que a gente pode trazer algumas falas de vítimas que sofreram um abuso, né? Esses relatos eu peguei através do Instagram Não Era Amor, que é uma psicóloga que tem um projeto nesse sentido, né, sobre violência doméstica. Então, alguns dizem o seguinte: quando eu percebi que sentia mais medo do que amor, né? Quando percebeu que o relacionamento era abusivo. Na verdade, eu sempre soube, mas a autoestima era tão baixa que escolhi viver assim. Quando eu percebi que não tinha mais nada na vida além dele. Aí outra respondeu o seguinte: quando ele apertava meus braços e me jogava na parede, dizendo que queria me bater. E a última respondeu da seguinte forma: quando descobri que ele tinha colocado um programa espião no meu computador para me monitorar. Então, são relatos de vítimas que falaram quando que perceberam, né? Então, a maioria ali que a gente viu e que realmente acontece, as vítimas só percebem quando acontece uma violência física, né? Então, isso é bem preocupante, porque elas não percebem toda a fase inicial, né? E que talvez, de certa forma, se tivessem percebido, denunciado, findado aquele relacionamento, talvez até poderiam não sofrer, né? Ter prevenido essa violência física. Sim. É o ciclo de violência que a senhora bem falou no começo, né? Começa mesmo com aquela violência psicológica, começa com xingamentos,
e aí aquela pressão de ameaça. Eu acho que o emocional da vítima também fica muito afetado, porque, como a senhora bem disse, muitas vítimas dependem financeiramente do marido, dependem financeiramente, têm filhos na relação, né? E às vezes preferem continuar na relação pelos filhos, pela dependência financeira, pela dependência até mesmo emocional, por achar que, por vergonha de ficar separada, de ter que contar a história, de ter que começar um novo relacionamento, e acabam sofrendo. Eu acho que o auge mesmo vem quando a pessoa perde a sua vida porque não tomou nenhuma atitude ou ninguém denunciou. Porque a gente, às vezes, conhece alguém que está sofrendo violência perto de nós e, às vezes, a gente não toma nenhuma atitude porque a gente acha que a pessoa está vivendo aquilo porque ela quer. Quando, na verdade, não é assim, né? A gente tem que entender que as pessoas, essas vítimas, têm todo um psicológico abalado, tem todo um emocional, tem a estrutura familiar, tem os seus conceitos até mesmo de crenças que às vezes não impedem dela tomar algum tipo de atitude. A gente tem que tem um comentário aqui dizendo que nós temos que ter empatia com essas mulheres, e é verdade. Temos que ter, sim. Temos que ajudá-las, levando o conhecimento jurídico e até um apoio emocional mesmo, um apoio psicológico. Aqui na nossa cidade nós temos a Casa da Mulher, aqui em Nilópolis, que dá todo esse amparo para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é importante que a gente esteja sempre disposto a ajudá-las. Se elas ainda não têm a coragem de denunciar, que nós possamos fazer por elas, para que a gente não tenha a triste notícia, como a nossa colega advogada aí, que a senhora trouxe no caso, de que alguém perdeu a sua vida, porque simplesmente não denunciou, não tomou nenhum tipo de atitude. É algo muito triste. E a senhora quer finalizar, então, a sua... Então, só vou trazer uma frase, assim, talvez até um pouco, né, agressiva, não sei para quem vai ouvir, mas é uma frase que eu ouvi da mãe de uma vítima de feminicídio. E esse vídeo foi feito para uma campanha do Tribunal de Justiça. E fala assim, dizem que em briga de marido e mulher não deve meter a colher, mas se a gente não meter a colher, ele mete a faca, né? Então é uma frase que me chamou bastante a atenção, que é justamente, né, isso que pode acontecer, né, em casos extremos ali de violência doméstica. Estou vendo alguns comentários. Tem gente dizendo que é uma cultura machista, né? Onde a mulher tem que ser submissa e aceitar o relacionamento. Eu também particularmente acredito nisso. Acredito que muitas mulheres não denunciam, não saem dessa fase, não saem desse ciclo de violência porque acham que realmente elas nasceram para ser submissas, elas têm que permanecer no relacionamento, custar, e se tiver que custar a sua vida, que assim seja. E eu particularmente acho que não é bem assim, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de liberdade, porque eu acho que você viver num relacionamento, e isso não é um relacionamento só entre marido e mulher, mas namoro, um relacionamento afetivo, viver aprisionado, viver debaixo dessas violências, desses tipos de violência, é uma prisão, né? Você está aprisionado, só que... E na pandemia, a gente tem visto mulheres mesmo que estão verdadeiramente aprisionadas, estão em prisão domiciliar, né? Com os seus próprios agressores. Então, por isso que hoje a gente está aqui conversando sobre isso, para levar um pouco mais de conhecimento a essas mulheres, para bater um papo sobre o assunto. Esse papo tem que ser batido de forma constante, porque infelizmente... Aline, vamos só respondendo, né, a pergunta, Marusa Silva, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela fala ali outra questão, como é o atendimento da vítima, né, de violência doméstica nas delegacias. Então, a lei, ela traz, né, que deve haver um atendimento especializado, né, os policiais, eles devem fazer um curso de capacitação, seja polícia civil ou militar, para atender esses casos de violência doméstica. E também a lei fala que essa vítima, ela vai ser atendida
por um policial preferencialmente do sexo feminino, né? Então, tudo isso para facilitar e trazer, de certa forma, um conforto, né? Para aquela vítima formalizar a denúncia. Alguém mais tem algum tipo de pergunta? Bom, doutora, vamos... Doutora Angélica, a senhora pode, por favor, se preparar para poder printar a nossa tela. A gente sabe que o CNJ, juntamente com a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, eles fizeram uma campanha, lançaram uma campanha, se chama Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. E todas as mulheres que estão aderindo a essa campanha estão fazendo um X na sua mão e tirando uma foto. Então, eu e a doutora Tamires, nós vamos fazer isso. A doutora Angélica vai printar e a gente vai colocar lá no nosso Instagram da comissão. Eu vou fazer aqui na minha mão porque eu não tinha feito. A senhora já tinha feito, né? Eu fiz, mas borrou tudo. Eu não fiz. Deixa eu fazer aqui. Fiz. E se você quiser participar também dessa campanha, que é muito importante, faça o X na sua casa, marque a OAB, o Instagram da comissão. A gente vai estar colocando nos nossos stories a sua participação. Eu espero que essa live tenha trazido algum conteúdo a mais para a sua vida. Eu espero que seja um momento reflexivo e que você possa compartilhar essa live com todas as mulheres que você conhece. Não só mulheres, mas homens também, para que eles possam entender que nós não nascemos para ser vítimas desse tipo de violência de qualquer um, né? Então, vamos fazer, doutora? Preparada? Doutora Angélica, por favor. Foi, doutora Angélica? Doutora Angélica, conseguiu printar? Gente, só, deixa eu tentar printar aqui. Vamos lá, doutora. Ah, ela falou que conseguiu. Perfeito. Vamos aos agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter nos permitido essa live. A doutora Angélica, minha presidente da comissão, uma excelente presidente. A doutora Cristiane, que é a vice-presidente da comissão, também é uma excelente vice-presidente, excelentes advogadas também. Ao doutor Hélio, que também é membro da comissão juntamente comigo. Quero agradecer a participação da doutora Tamires Nazário, uma advogada muito comunicativa, super simpática. A todo momento que eu mandava alguma mensagem para ela, ela prontamente me respondia, estava sempre disposta a nos ajudar. Muito obrigada por ter feito essa live comigo. Me sinto honrada e espero que nós possamos ainda fazer outras lives, né? Quem sabe, para a gente poder levar mais conhecimento para essas mulheres, para a humanidade em si. Eu espero que a senhora tenha gostado de participar. Espero a todos vocês que também tenham gostado, aqueles que fizeram as perguntas, aqueles que participaram. Muito obrigada de coração e que vocês possam compartilhar essa live para que a gente possa levar um pouquinho desse bate-papo às outras pessoas. E quem sabe, né, a gente vai estar aí ajudando, em nome de Jesus, a diminuir esse índice de mulheres que estão sendo vítimas. Amém? Vamos encerrar, então, a nossa live. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tamires, doutora Angélica, doutora Cristiane. Obrigada a todos pela participação. Tenham uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada, doutora.